A 978 km a sudoeste de Lisboa e a 700 km da costa africana está o arquipélago da Madeira. A distância da plataforma continental é uma vantagem para o mergulho. A poucos metros da costa é possível atingir grandes profundidades e avistar peixes de vida oceânica. Assim que mergulhamos, descobrimos um maravilhoso mundo novo, cheio de vida, animais e plantas que encantam a todo momento. Este oásis de biodiversidade cativa mergulhadores que procuram não só o clima ameno, como também águas de boa visibilidade. Assim como no arquipélago, na Reserva Natural do Garajal, há muito para ver. É um dos locais mais visitados. Tem um fundo misto constituído por rocha e areia e desta forma cria grande diversidade de habitats. Pedro Vasconcelos é atleta do Yacht Clube de Santa Cruz. Tem os peixes como amigos e até batizou os meros mais simpáticos. Eles, como estavam sempre ali, eram sempre os mesmos. E, bem, como é que se chama? Pronto. Digamos, torna-se um amigo, temos que o conhecer pelo nome. E dei, por acaso, Pintas, e assim ficou. E mais tarde dei Malhado, e assim ficou. Pronto. É daquelas coisas que tanto se chama que acaba por ficar. Mas surge exatamente nestes meros, porque há mais, não é? Mas nestes que são mais amistosos e estão sempre no mesmo sítio e são conhecidos, digamos, temos ali um amigo que tratamos pelo nome. Eu penso que eles já estão tão habituados aos mergulhadores que são capazes de passar o mergulho todo atrás de nós. Da última vez que fiz a contagem, que foi em agosto, tínhamos 8 meros completamente diferentes. O que mostra que a população dos meros está a crescer e isso é fantástico. O ano passado tivemos aqui cerca de 4.000 mergulhos, o que é um número bastante interessante no panorama regional. Mergulhos esses fundamentalmente efetuados por estrangeiros. Eu acho que o Garajal é sempre uma referência, portanto, que é um dos locais mais garantidos, que vamos ver uma quantidade relativamente grande de fauna e alguma flora. Portanto, geralmente a água, portanto, é um sítio privilegiado para o mergulho. Mas há outros sítios. Eu pessoalmente gosto imenso da Ponta de São Lourenço. A Badageira é um dos locais, para mim, preferidos. O mero é uma das imagens de marca dos mares da Madeira. Muitas das espécies vivem em colónias em torno das rochas. É aqui que procuram alimento, refúgio e também serviços, como o deste camarão listado. Eles limpam os peixes, desde as moreias, aos meros, às castanhetas, peixes grandes, pequenos. Procuram os camarões para eles limparem os restos de comida, os parasitas. Quando nós temos esta anâmina gigante, a famosa Telmactatis, sempre à volta tem uma família de camarões palhaços. As esponjas, como a esponja amarela, são organismos simples. Alimentam-se por filtração e, por isso, são os purificadores da água. Cada ser vivo tem o seu papel no equilíbrio do ecossistema. Já as mantas surpreendem pela dimensão. Parecem autênticos planadores subaquáticos e fascinam quem mergulha nas águas da Madeira.
quando aparecem mais no verão, quando as águas aquecem, e quando aparecem são as negras, são as maiores. E também é um bicho muito gracioso e muito espetacular. Estamos a falar de envergaduras de 5 metros, que é brutal, não é? As raias não são muito comuns, mas quando aparecem são, portanto, não é o primo, é o bisavô, o trisavô, porque são coisas mesmo grandes. Nós temos as raias borboleta e o conhecido ratão, nomeadamente, como tinha referido, em junho, julho, que aparecem imensos, que vêm cá para desovar. E agir porque encontramos, digamos, um fundo do mar repleto de ratões que vêm cá, pronto, desovar e ter as suas crias. É comum, mesmo junto ao litoral, encontrarmos grandes cardumes de xaréus, sargos e salemas. Cada vez mais habitual na costa da Ilha da Madeira é a presença de lobos marinhos. É uma espécie que está em vias de extinção e que só existe 400 no mundo inteiro. São animais que já estão minimamente adaptados ao homem. Portanto, quando nós mergulhamos e encontramos o lobo marinho, uma das coisas que os mergulhadores devem fazer é não se dispersar e ficar em grupo. A partir do momento que os mergulhadores estejam em grupo, a ameaça é nula. O lobo, quando liberta as bolhas, está a ameaçar outro lobo, outro indivíduo para sair daquela zona. O mergulhador, quando respira, liberta bolhas para o rolador. Portanto, é como se fosse a mesma ameaça para o lobo. Só que o lobo é maior do que o mergulhador. Portanto, no mar, a lei do maior é sempre mais forte. Portanto, o mergulhador o que tem que fazer é se afastar. Aqui na reserva também temos uma gruta que tem uma entrada subaquática onde onde os lobos marinhos vão repousar. Muitas vezes os mergulhadores gostam de ir até essa gruta. Nós temos aqui um acordo de cavalheiros com os mergulhadores para evitar sempre a entrada na gruta quando estão lá os lobos marinhos, porque isso é mau para o lobo marinho, mas também pode ser bastante prejudicial para o mergulhador. E acho que nem um lado nem outro podem ser a perder desta relação que é sempre tão positiva. Os lobos marinhos residem habitualmente na Reserva Natural das Ilhas Desertas. A sua população não ultrapassa os 40 indivíduos. As Ilhas Desertas também são procuradas para a prática do mergulho lúdico-turístico. É a Madeira talvez há 50 anos atrás. Portanto, tanto em flora como fauna, está quase intacta. Durante o verão, de facto, temos já empresas a efetuar mergulho nas desertas, de uma forma que nos interessa muito, que é, fazem 2 mergulhos por dia, vão de manhã, passam a hora de almoço no nosso centro de recepção e mergulham à tarde. Portanto, isto para nós é muito positivo, porque estamos a juntar a vertente económica do mergulho, da atividade turística, com aquilo que é o nosso core business, que é a conservação da biodiversidade. Na viagem de barco até às desertas, é possível observar baleias e golfinhos. E quem estiver mais atento pode mesmo ver como as sardinhas tentam, em cardume e numa estratégia de defesa, eludir os predadores. Quando há interação com eles, normalmente não é de garrafa, é em apneia.
porque a nossa respiração e os equipamentos assusta, parece não, é um barulho que assusta os animais. Normalmente, para captar boas imagens, principalmente de cetáceos, uma pessoa, quando entra na água, não pode fazer barulho. A entrada na água tem que ser muito calma e termos o nosso batimento cardíaco um pedaço baixo, isto é, normalmente quando vemos um animal desse porte, a tendência é o nosso coração começar a bater com muita força e é tentar contrariar isso. Porquê? Porque muitas vezes o batimento cardíaco acelerado é uma ameaça para os outros animais. Para além das espécies oceânicas, na Madeira podem-se encontrar espécies também presentes no Mediterrâneo. Peixes que se observam até ao Mar do Norte e até tropicais. Na Estação de Biologia Marinha do Funchal, os olhos estão postos nas novidades que o mar pode revelar, na contagem e no aparecimento de novas espécies. Hoje prepara-se um mergulho científico à Baixa das Moreias, frente ao Clube Naval do Funchal. Já diz o ditado que quem vai para o mar avia-se em terra. Para que nada falhe, confere-se o equipamento necessário ao mergulho e à investigação. No caso dos censos, nós geralmente levamos uma placa em que já temos aqui umas espécies, as espécies mais comuns que encontramos no local. Temos espaço em branco porque podemos encontrar novas espécies, aí escrevemos a espécie e depois identificamos as espécies, fazemos a contagem ao longo de um transeto. Transeto esse em que usamos um carrete. Esta ponta fica no início do transeto. O transeto geralmente nós fazemos um percurso de 25 metros em linha. Geralmente é feito por 2 mergulhadores, vai um à direita e outro à esquerda. Eu apenas aponto as espécies que vejo à minha frente ou no meu lado. Evito apontar os que estão do lado do meu colega. Mafalda Freitas é a bióloga de serviço. Ela e todos os elementos da equipa de mergulho estão prontos para dar continuidade aos censos visuais. Vamos para debaixo d'água e contamos e identificamos as espécies durante X tempo e ao longo de X metros. Portanto, é uma das metodologias mais simples, mais barata e que tem outra vantagem que é não ter danos para o meio ambiente. De vez em quando vamos ao Porto Santo, portanto tentamos monitorizar de uma forma contínua a Baía do Funchal, descontínua todas as ilhas aqui da Madeira. Uma scooter subaquática ajuda no trabalho de contagem e monitorização da vida marinha. É uma tarefa feita todos os meses em diferentes locais. Hoje tivemos badágios, tivemos barracudas, bicas, sargos, ceifias, roncadores, consoante. Normalmente efetuo sempre as amostragens em diferentes estratos de profundidade, mas penso que consegui identificar entre 20 a 30 espécies de peixe. Na Baixa das Moreias realiza-se não só investigação, como também mergulho lúdico-turístico. Foi o primeiro percurso subaquático criado em Portugal. A ideia deste percurso foi criar um sítio de mergulho onde qualquer pessoa pudesse chegar aqui e não tivesse pendente de ninguém para poder visitar esta baixa. Além do cavalo marinho, que por vezes temos também umas chantolas, os badágios, mas para mim o ex-libris são as moraias. Temos 4 espécies de moraias, portanto estão sempre lá, são residentes. Aqui há muito para ver, desde as anémonas gigantes até às moreias que dão nome ao local.
tem um ar muito agressivo, portanto as pessoas geralmente olham para os dentes, veem que os dentes estão afiados e imensos, portanto assustam-se um bocado. Mas é um animal que está lá no seu canto, portanto se ninguém for para lá tocar, ele não faz absolutamente nada. Por vezes, os seres vivos que aqui habitam confundem-se com o fundo do mar. É o caso deste cavalo. Mas nem sempre as técnicas de defesa são visíveis. Esta pluma do mar alimenta-se de plâncton. É composta por colónias de 3 pólipos defensivos com propriedades urticantes. Quando passamos a mão a primeira vez, ela ativa uma série de esporos. Quando passamos a segunda vez, dispara os esporos. Portanto, e funciona como pequenos dardos que vão para a mão. E a gente sente fica ali a picar. Estão descritas para a Madeira cerca de 360 espécies de vegetais marinhos, 550 de peixes e 21 de mamíferos, e ainda inúmeras espécies de invertebrados. Oásis submersos que continuam a crescer e cenários que mudam do dia para a noite. Temos várias espécies de camarões aqui na Madeira, temos os polvos, as lulas, os chocos, que estão à noite a caçar, e o que é mais engraçado é ver as espécies do dia, como o gudião, os chargos, os pargos, tudo a dormir descansado à noite. E conseguimos chegar a uma proximidade incrível. E muitas vezes aproveitamos o mergulho noturno, os fotógrafos e os videógrafos, para fazer planos macro, que são aqueles planos muito próximos do animal. Em termos de plantas que estão recolhidas durante o dia, digamos, desabrocham à noite, vê-se outros animais a caçar, enguias, mais povos, e digamos que a noite ganha outra cor, digamos assim, porque as pessoas também vão mais atentas só com as lanternas, não é? Só olham para o foco onde está a lanterna, em vez de dispersar o olhar. É comum vermos alguns choques, muitos deles aproximam-se, portanto, conseguimos muitas vezes quase ter contato com o choco. Neste mundo mágico, cada ser vivo tem o seu papel. A subida da temperatura das águas tem levado ao aparecimento de novas espécies, algumas tropicais. Este caranguejo foi descoberto nas antigas, portanto, na zona dos Rasmagos, antes de haver esta intervenção humana, esta obra que se fez lá. Isto tem aparecido, não em grande número, mas começa a aparecer nos mares da Madeira. É muito bonito porque enquanto está vivo apresenta umas fluorescências azul turquesa que perde depois quando está morto. Este é um peixe que vive nas zonas, nas chamadas poças de maré, portanto são as zonas onde com a maré cheia forma poças e, portanto, e também até profundidades de cerca de 10 metros, portanto muito perto da costa. É a castanheta, nós chamamos riscada, uma vez que na Madeira tínhamos a castanheta preta e a castanheta amarela ou baia, que é aquela que se come mais no Canicial. Esta espécie foi apanhada aqui no Cais do Carvão por um pescador. A distribuição dos peixes depende da sua relação com a profundidade. Existem 3 categorias principais: as espécies que vivem em contacto com os sedimentos do fundo do mar, como as enguias de jardim, as sedentárias que vivem em áreas bem definidas e junto às rochas, e são exemplo disso a castanheta, o peixe verde e o bulião.
e os peixes pelágicos que vivem em cardumes e que rumam para a terra à procura de alimentos e dos serviços prestados por outros seres vivos. Estamos a falar de atum, de charteiros ou lírios, estamos a falar de cavala da Índia, muitas vezes temos aqui espécies raras de ver, como é a questão dos mamíferos, isto é, tanto golfinhos como baleias. No Porto Santo, o afundamento do navio madeirense constituiu uma grande atração, não só de mergulhadores, mas também da vida marinha. Os caranguejos-aranha parecem pousar para a fotografia e as algas balançam ao sabor das correntes. É sem dúvida o maior atrativo que nós temos ali dentro da nossa reserva, é o madeirense, um dos fatores diferenciadores. Mas o interesse do mergulho no Porto Santo vai para além disso. O mergulho no Porto Santo é bastante interessante também pela visibilidade das águas, também pelas características geológicas de alguns dos spots de mergulho. Para mim, a nível europeu, é o melhor lugar para mergulhar em naufrágio, porque para já tem um fundo de areia claro, o que vai proporcionar visibilidades incríveis. Estamos a falar de visibilidades 30, 40, 60 metros, que é muito mais difícil de encontrar aqui na Madeira. Os homens compreenderam a importância da criação de recifes artificiais. Ao afundar navios deliberadamente, estão a contribuir para aumentar a riqueza marinha. Por outro lado, são viveiros naturais que podem colmatar os problemas causados pela pesca excessiva. Os mergulhos acontecem também no Aquário da Madeira. Situado no Porto Muniz, contém perto de 70 espécies de peixes. Uma delas é o tubarão-caneja. Estes estão muito bem ambientados. Nós temos, penso que até temos um recorde da caneja em cativeiro. Nós temos uma caneja aqui que está desde o dia 19 de janeiro de 2009. Os peixes estão habituados aos mergulhadores, portanto o mergulhador não é nada estranho aqui aos peixes do aquário. Portanto, nós tomámos a decisão de ter o cuidado de não haver muitos mergulhos, portanto, um número razoável de mergulhos por dia ou por semana. Mergulha sempre só o mergulhador que acompanha o turista e o turista. O mergulho ganha cada vez mais importância. A partir dos 10 anos de idade é possível mergulhar. São os turistas do norte da Europa os que mais procuram a Madeira. Eles têm lá águas muito mais frias, muito mais escuras e encontram aqui na Madeira um pequeno oásis, não é? Estamos a falar da pérola do Atlântico, que alguns já esqueceram. Por alguma razão e o mar é um desses indicadores da água azul, boa temperatura. O turismo aqui na Madeira deve apostar um pouco mais no mergulho, porque acho que é uma boa fonte de receita para a região. Uma das coisas que eu acho que este governo deve pensar seriamente é evitar que as águas com lama, portanto as águas da Ribeira sujas, venham parar ao mar. Não é uma tarefa fácil. Temos uma grande quantidade de coral, temos visibilidades estonteantes, estamos a falar de visibilidades de 50, 60 metros, é essa profundidade, e outras espécies que vamos encontrando ao longo dos mergulhos. Estamos a falar de charteiros com 70, 80 quilos e colónias, cardumes de 30, 40, às vezes 60 pés, que é uma sensação fantástica para um mergulhador que nos venha conhecer a Madeira. O clima ameno ao longo de todo o ano. A temperatura da água do mar que varia entre os 18 e os 23 graus
a variedade de espécies e as águas cristalinas são as razões que levam cada vez mais pessoas a assinalar o arquipélago para umas férias diferentes, debaixo de água, em contacto com a natureza.